No início dessa semana, mais particularmente no último domingo, 9 de julho de 2023, a Volkswagen veiculou um comercial, uma propaganda de televisão, comemorando seus 70 anos no Brasil. A grande parceria, né, de acordo com a Volkswagen, com o Brasil. Esse clipe de propaganda contava com um dueto inusitado. De um lado, Maria Rita, e de outro, Elis Regina, a Pimentinha, autora de O Falso Brilhante, talvez uma das maiores cantoras da história do Brasil. Esse dueto foi recriado com o uso de inteligência artificial, visto que Elis Regina já faleceu há mais de 41 anos. E ele recriava a Elis Regina cantando um trecho de uma das suas músicas mais famosas, como Nossos Pais, junto com a sua filha, que ainda continua na ativa. Vamos tentar entender por que isso é um problema e como isso gerou tanto rebuliço? Vamos ver a propaganda. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Volkswagen 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração. O rebuliço e a revolta com esse vídeo foi tamanho que o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, decidiu abrir um inquérito, um processo para investigar o uso da imagem da Elis Regina pela propaganda da Volkswagen. E esse vídeo é justamente para tratar da possível legalidade ou ilegalidade do uso de imagem e voz da Elis Regina nessa propaganda. Um tema fantástico que ele perpassa o uso de inteligência artificial e as deepfakes, e a eticidade de você poder coletar e utilizar esse tipo de imagem. Então, é um tema muito novo, que de fato ainda não tem uma resposta precisa jurídica, mas espero aqui com esse vídeo esclarecer para vocês um pouco mais o que aconteceu. Então, voltando à propaganda, ela foi veiculada agora no domingo, o CONAR já na segunda-feira abriu esse processo e antes mesmo da gente analisar a juridicidade de tudo, a gente destaca que são três grandes questões jurídicas que precisam ser respondidas para determinar se a veiculação dessa imagem e voz da Elis Regina foi feita de forma legal. Em primeiro lugar, quem é titular dos direitos da personalidade nas facetas imagem e voz de Elis Regina? São os seus herdeiros? É a sua filha? São os seus filhos? É a própria Elis Regina? Não é ninguém? A gente precisa responder essa pergunta. Em segundo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela proíbe o uso de voz e imagem que são dados pessoais, já que eles são relacionados a uma pessoa natural identificada ou identificável da Elis Regina. E por último, há alguma violação das próprias regras do CONAR quando foi veiculada essa propaganda? Se sim, por quê? E ao final a gente vai tocar num assunto que abrange todos os outros. É ético fazer o que a Volkswagen fez? Mesmo se for lícito, é moralmente aceitável que assim seja feita? Bom, então a gente pretende responder todos esses temas hoje. Antes de abrangê-los, vale a pena mencionar que tanto a família da Elis Regina quanto a Volkswagen já fizeram
pronunciamentos sobre o caso. A gente vai ler, até pelo bem da verdade, para esclarecer a situação, os dois pronunciamentos na íntegra. Então, afirma o filho de Elis Regina, João Marcelo Boscoli, de que, da minha parte e do meu irmão, né, que é o senhor Pedro Mariano, também um ótimo cantor e músico, eu posso dizer que a gente consentiu com a propaganda pensando em primeiro lugar, e eu tenho convicção de que para Maria Rita, filha de Elis Regina, também, na exposição que Elis teria, seria uma apresentação dela para as novas gerações. Isso acaba sendo questionado pelas pessoas pelo fato de que, dois fatos, né? Um deles que a Volkswagen teve, alegadamente, relação com a ditadura brasileira e, alegadamente, relação com o nazismo na Alemanha. São dois elementos que certamente Elis Regina consideraria, se estivesse viva, antes de autorizar a veiculação da sua imagem, e que por seus sucessores foi considerado ok, pode usar a imagem dela na propaganda. Do outro lado, a Volkswagen fez um pronunciamento um pouco mais extenso, dizendo que a Volkswagen lançou sua nova campanha institucional no momento em que celebra 70 anos no Brasil, a evolução da marca, incluindo seu portfólio renovado e a chegada de veículos elétricos no país. O objetivo da campanha era criar um momento único por meio da inteligência artificial, reunindo Elis Regina, uma das maiores cantoras da história da música brasileira, e sua filha Maria Rita, ícone atual da música popular brasileira. A utilização da imagem de Elis Regina na campanha foi acordada com a família da cantora. Então, eles conseguiram o consentimento da família. A música escolhida, abre aspas, como Nossos Pais, fecha aspas, de Belchior, interpretada por Elis Regina, serviu como trilha sonora para esse encontro pela sua representatividade na história brasileira ao simbolizar a necessidade de novos tempos, que é a relação que a Volkswagen quis criar com o carro elétrico. A intenção da Volkswagen com a campanha foi destacar a transição das gerações e a renovação da marca, utilizando a Kombi, o modelo tal. A Volkswagen se orgulha de ser uma marca presente na vida dos brasileiros, com mais de 25 milhões de veículos produzidos, e reforça seu compromisso, seguindo sua estratégia mundial. Fala da estratégia mundial, mas tudo bem, de ser uma empresa cada vez mais humana e próxima das pessoas, promovendo inclusive ações como esta, que possibilitou o encontro de mãe e filha, duas estrelas da música que estão presentes nos corações dos brasileiros. Eu não sei exatamente se ela conseguiu fazer o encontro entre mãe e filha, mas ok, enfim, esse é o posicionamento da Volkswagen da família, eles não veem nenhum problema. Então a gente passa para o primeiro ponto jurídico, né? Os sucessores da Elis Regina são titulares dos direitos da personalidade da Elis Regina. Isso pode parecer trivial, mas assim, quando alguém quer publicar a obra de um autor morto, se tiver naquele prazo de 70 anos antes que a obra caia em domínio público, quem autoriza é a família ou o sucessor, né? Por exemplo, se o Machado de Assis deixou em testamento que tal pessoa cuidaria da sua obra, é o executor do seu testamento e por aí vai. Mas aí nisso a gente não pode confundir direito autoral e direito da personalidade. O direito autoral é uma faceta, né, de direito da personalidade e inclui aspectos patrimoniais e pessoais, né, aspectos de personalidade. Na parte patrimonial é você conseguir receber dinheiro com a sua obra, e na parte pessoal, né, os direitos morais de autor, é você ter o direito a ser ou não vinculado a determinada obra, que é o direito de paternidade e direito de proibir reprodução, outros semelhantes. No regime de direito autoral, por força de lei no Brasil e por força de tratado no mundo, há expressamente a disposição de que os sucessores herdam tanto os direitos patrimoniais quanto morais, que os morais não podem mais ser exercidos pelo autor, agora defunto. Não é um autor defunto, né, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas é o defunto autor naquele caso, é um autor defunto nesse caso. Os direitos da personalidade, por falta de previsão específica, não fica tão claro. E aí são duas correntes de interpretação. Ao menos é isso que o professor Maurício Bunazar afirma. Há a corrente 1 de interpretação que entende que os direitos de personalidade, mesmo após a morte, continuam com o falecido. E há a corrente de interpretação que diz que os direitos da personalidade do falecido passam aos seus sucessores. Parece estranho imaginar que um defunto ainda tenha direito de personalidade, mas não é necessariamente impossível nem improvável que isso aconteça. Suponhamos que ele
coloca em testamento, por exemplo, que ele vai proibir a veiculação da música Let It Be, né? Imagina, sei lá, o John Lennon tenha feito isso em comerciais de televisão. Essa vontade expressada em vida possui eficácia post-mortem e assim ela deve ser respeitada. E se uma emanação da vontade dessa pessoa não puder ser localizada, entende-se que ela não consentiu. Essa primeira corrente. Na segunda corrente, é o que a Volkswagen fez e a família fez, eles autorizaram o uso de imagem e voz de Elis Regina para a veiculação na propaganda. Veja que o professor Maurício Bonazar, inclusive, mencionou recentemente que ele torce, né, que a primeira corrente prevaleça como uma forma protetiva do falecido, para que não se use esse tipo de imagem, de direito da personalidade da pessoa de forma descabida. Então, vou ponderar duas coisas nesse ponto. Uma delas é que o que a família fez, talvez na cabeça deles, era a mesma coisa que licenciar o uso da música da Elis Regina para um filme. Porque, vejamos, a música do Belchior, a intérprete Elis Regina, ela possui direitos autorais tanto patrimoniais quanto morais sobre a versão dela de Como Nossos Pais, uma das músicas mais lindas da história brasileira, de longe. E aí o que a família fez era justamente receber dinheiro, né, por fazer isso. O que tem de diferente aqui é que foi usada a imagem da Elis Regina, foi recriada a imagem. Aquela imagem que aparece na propaganda, ela não existe. É claro que ela não existia. É claro que ela é a reprodução de algum show, de alguma apresentação, uma entrevista que a Elis Regina deu, porque se olhar bem direito na propaganda, você vê que majoritariamente eles só alteraram da cabeça, do pescoço para cima. Eu entendo que eles gravaram com uma atriz humana e inseriram por inteligência artificial a cabeça da Elis Regina, até olhando para o lado. E essa é a nuance, porque ao utilizar a voz da pessoa, a família achou que estava fazendo bem, mas ela talvez tenha extrapolado o quanto ela podia, né, nesse caso, e essa é a parte interessante. O uso da voz na faceta direito autoral acaba sendo autorizado por vários motivos. Um deles, que é o que importa aqui, é que é uma pré-gravação. O que se autorizou é o uso daquele fonograma, né? Então, se quiserem, uma hora eu faço um vídeo sobre a Taylor Swift e os fonogramas que ela acabou de reconquistar fazendo a Taylor's version dela. Mas o que se cede é o uso daquela música específica. Não se cede, por exemplo, o uso da fala dela para que se reconstrua uma nova fala. O que eu quero dizer com isso? A família da Elis Regina nem poderia ter cedido o direito da Volkswagen criar um novo diálogo entre ela e a Maria Rita. Por exemplo, olá Maria, olá Alice, esse olá Maria, se fosse criado por inteligência artificial, vejam, extrapola a seção tradicional de direito autoral. E para mim, nesse caso, há uma extrapolação da regra, ela precisa ser mais bem estabelecida no direito brasileiro. A gente não tem nenhum precedente que eu penso, mas até independente da teoria que se adote, tanto o que importa é a vontade do falecido mesmo após mortem, quanto a sucessão desses direitos para a família, em ambos os casos me parece que houve um certo abuso na autorização da recriação da Elis Regina. Isso me leva a discutir brevemente a questão ética, né? Essa recriação de uma personalidade tanto pública quanto privada é o que se chama de deepfake atualmente. É justamente o uso de de um software, uma tecnologia de inteligência artificial para recriar, enfim, os traços da pessoa e muitas vezes da personalidade dela. Bom, então em relação a esse primeiro ponto, temos que as deepfakes são reprováveis, o que é particularmente verdade em contextos como o da pornografia, do discurso político e do discurso de ódio, e que possivelmente a família de Elis Regina cedeu mais direitos do que ela podia quando ela permitiu o uso de inteligência artificial generativa para a recriação da imagem e voz da Elis Regina na propaganda com a Volkswagen. Passando para o segundo ponto, é aquele referente à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vi ele ser suscitado, mas na verdade ele não é um problema. Embora
a Elis Regina não tenha consentido o uso de seus dados pessoais, sendo que imagem e voz são dados pessoais, visto que são dados relativos a uma pessoa natural identificada ou identificável, então sim, são dados pessoais, não são dados pessoais sensíveis, mas são da categoria básica dados pessoais, e ela não consentiu. E também não se enquadraria em nenhuma das outras hipóteses que a lei permite o uso de dados pessoais. A LGPD não se aplica a dados pessoais de pessoas mortas. Isso era uma dúvida quando ela entrou em vigor, mas hoje em dia já foi esclarecida pela ANPD de que não se aplica a pessoas falecidas à LGPD. E isso é uma inspiração europeia, já que a GDPR, especificamente, em um dos seus considerandos, fala que ela não se aplica a pessoas falecidas. Então, a LGPD, embora tenha sido suscitada, não é um problema. Mas sabe o que é um problema? É o terceiro ponto. É justamente se essa propaganda não viola as normas do CONAR. O CONAR é uma instituição que tem como objetivo a autorregulamentação da publicidade, atuando tanto nas mídias tradicionais, TV e rádio, quanto nas mídias alternativas, como as mídias sociais. E, em relação às mídias tradicionais, o CONAR tem o Código de Regulamentação Publicitária, no qual dispõe seu anexo O sobre regras específicas para a veiculação de propaganda sobre veículos automotores. E uma dessas disposições parece que foi violada nesse comercial. E eu leio para vocês. É o segundo parágrafo do anexo O, que diz: não se permitirá que o anúncio contenha sugestões de utilização de veículo que possam pôr em risco a segurança pessoal do usuário e de terceiro, bem tais como ultrapassagens não permitidas em estradas, excesso de velocidade, não utilização de acessórios de segurança, desrespeito à sinalização, desrespeito aos pedestres e às normas de trânsito de forma geral. Você falou, ué, o que aconteceu, né? Não bateu o carro? Não bateu o carro. O que acontece é que na propaganda, Elis Regina e Maria Rita, quando começam a cantar, se entreolham e continuam assim por um tempo. Então, dirigem ambas na estrada emparelhadas, sem respeitar as regras do Código de Trânsito Brasileiro, que exigiriam a atenção do motorista à estrada. Eyes on the road, você precisa olhar para frente. E isso, alegadamente, é uma violação do Código de Trânsito Brasileiro e foi o que fez o CONAR abrir justamente o processo para verificar a legalidade dessa propaganda. Talvez ela estimule que as pessoas façam isso na estrada, e isso é potencialmente uma violação do nosso CTB e, portanto, a propaganda deveria deixar de ser publicada. Com isso, me traz as minhas conclusões, né? Em primeiro lugar, o CONAR deve analisar essa demanda em 45 dias, é o prazo regulamentar deles. Em segundo lugar, é possível argumentar, e eu defendo isso, que a família da Elis Regina cedeu mais direitos do que tinha quando permitiu justamente a recriação da voz e imagem da Elis Regina para o comercial. Essa situação ela se difere de uma seção tradicional do fonograma no direito autoral. Ela ultrapassa, o uso da imagem de inteligência artificial é de outra natureza e o que foi feito não é legal, ao meu ver. É uma transmissão indevida de direitos da personalidade que pertencem a Elis Regina. Em segundo lugar, não há uma violação da LGPD em razão disso, mas há, em terceiro lugar, uma potencial violação das regras publicitárias. E por isso a propaganda muito possivelmente vai ser proibida de ser veiculada. Com isso eu me despeço, eu sou Marco Garcia, eu agradeço pela sua atenção. Se você gostou do nosso conteúdo, continue acompanhando nosso canal aqui, deixe um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Um abraço.